Os desequilíbrios regionais encontrados no Brasil decorrem de diferentes fatores. O fator econômico pode ser considerado como o elemento preponderante. Então, o que é que nós observamos? Que a região sudeste é aquela região que mais atraiu e que ainda continua atraindo um quantitativo representativo de pessoas para essas regiões, para essa região. Isso por quê? Em função do desenvolvimento atingido por essa região. Um dos elementos principais é a questão da industrialização. Por meio da industrialização, é possível a criação de emprego, é possível a melhoria de oportunidades, é possível o aumento no poder de compra, o que é importante, o que é um fator determinante para o desenvolvimento da economia. Então, esta concentração na região sudeste se dá em função principalmente do desenvolvimento industrial nessa região. Agora, é preciso também ter a clareza do seguinte: o capitalismo investe naquelas regiões em que poderá obter lucros. O empresário, o capitalista, o dono dos meios de produção, vai investir objetivamente naquelas regiões, naquelas localidades em que potencialmente há colocada a possibilidade de lucro por meio do quê? Por meio do consumo. E isso é no mundo inteiro, isso funciona no mundo inteiro, isso não é privilégio, vamos dizer assim, de Brasil ou de outro país. Isso é no mundo inteiro, quer dizer, o sistema capitalista, ou vou falar de outra forma, para o sistema capitalista interessa somente aquelas regiões em que se possa obter lucro. Lucro por meio do quê? Da venda de trabalho, da força de trabalho barata, do alto nível de consumo ou do estímulo ao consumo. Por isso, o neocolonialismo foi um momento do capitalismo imperialista em que a busca por novos mercados significava a busca por novos consumidores. Por quê? Porque já havia um excedente de produção muito grande na Europa. Então, o neocolonialismo focou na África e na Ásia justamente por se considerar localidades, continentes nos quais havia a possibilidade de lucro por meio do consumo, por meio da mão de obra barata. Então, este detalhe em relação à organização do modo de produção capitalista também precisa ficar esclarecido. Bem, vamos ver aí como é que se configuraram as diferentes regiões. A região Nordeste. No século XIX e com o fim do período escravista, esperava-se que essa região florescesse, só que isso não aconteceu. O que aconteceu na região Nordeste? A região Nordeste, no início da colonização, era uma importante produtora do quê? De açúcar. Mas, pela própria lógica do sistema colonial, aquilo que era produzido aqui na colônia era transferido para a metrópole, de modo que não havia um resultado, um benefício objetivo para a região, para o Brasil, enfim, para a região especificamente onde o açúcar era produzido. Então, se inicialmente, no início da colonização, o açúcar foi um fator importante, um fator produtivo importante para essa região, é preciso destacar que aquilo que era produzido aqui, o excedente disso era transferido para a metrópole e revertia em benefício não do Brasil, mas da metrópole.
Suas atividades econômicas eram, aqui no século XIX, de subsistência, pecuária e agricultura, e de exportação, cana-de-açúcar e algodão. Acontece que a região Nordeste não consegue manter, em termos de igualdade, no que diz respeito à competitividade, tanto interna quanto externamente, tanto dentro do Brasil quanto fora do Brasil. Mas, enfim, ainda tinha a produção de algodão no Maranhão. A produção de algodão no Maranhão é uma produção importante, aproxima-se do café, mas sofre um grande golpe com a crise de 1929. Vou falar sobre isso posteriormente, mas veja. A produção de algodão da região Nordeste, embora tivesse uma fase de grande desenvolvimento, não conseguia competir com a produção da cotonicultura de São Paulo. Por quê? Porque São Paulo investiu, a região paulista investiu em técnica, em tecnologia. Com isso, a produção de algodão do Maranhão não conseguiu alcançar competitividade já aqui dentro do Brasil, internamente. Continuando, então, o raciocínio, o avanço da cotonicultura paulista com técnicas mais eficientes acaba superando a produção nordestina. E aí as atividades que eram as mais arcaicas, aquelas mais antigas, enfim, agricultura e pecuária, eram atividades individuais e voltadas para o próprio sustento. Então, o que é que a gente tem? Que é a região Nordeste. A região Nordeste, em face a todas essas características, a todas essas situações, não consegue, não tem como desenvolver a indústria, não tem como, acaba não se industrializando. A região Sul. Região Sul, já em meados do século XIX, tinha sua economia já como tradicional no abastecimento do mercado interno. A pecuária na região Sul abastece Minas Gerais na época do ouro, alimentos por meio de alimentos e mulas. O Rio Grande do Sul destaca-se pelo fornecimento do charque para a região Sudeste, mas sofre com a concorrência da Argentina, sempre aqui a questão da concorrência externa, né? Argentina, Uruguai e dos Estados Unidos. Santa Catarina apresenta dinamismo industrial por meio do quê? Da erva mate, da banha, da manteiga, da farinha e também da madeira. Mas, por sua natureza artesanal, não supera a indústria paulista. Ainda tem um detalhe em relação à região Sul. A questão da estrada de ferro, que tem um atraso em relação à estrada de ferro na região Sul, o que acaba atrapalhando o transporte de mercadorias para os centros mais desenvolvidos. Mas nem por isso a região Sul deixou de se destacar. É preciso dar esse destaque, é preciso esclarecer em relação a esse destaque, uma vez que já havia um início de industrialização na região Sul. Então, já havia o início de industrialização, ocorre que não era comparável ao que acontecia em São Paulo. O Paraná teve sua região colonizada pela Marcha do Café e a região Sul apresenta meros desdobramentos de atividades agrícolas e não apresenta avanços econômicos o suficiente para dar o salto industrial. Então, a região Sul também não deu um salto industrial, quer pela desconcentração de suas unidades produtivas, quer pelo transporte, uma vez que a ferrovia ligando a região Sul a São Paulo só foi concluída em 1910 e ainda pela forte concorrência das regiões vizinhas. Isso tudo acaba atravancando o processo de industrialização da região Sul. Rio de Janeiro e Vale do Paraíba.
tem o quê? Tem a produção do café nessa região, né, no Vale do Paraíba. Só que isso não basta para levar o Rio de Janeiro a um processo de industrialização. Algumas são as diferenças entre o Vale do Paraíba e o Oeste Paulista. As técnicas de produção, a disponibilidade de terras, o sistema de transporte e a mão de obra. Então, a indústria perde competitividade com o restante do país em função desses aspectos aqui, principalmente quando se compara com a região paulista, com o desenvolvimento industrial de São Paulo, da região paulista. Minas Gerais, o grande desenvolvimento mineiro se dá no século XVIII, com a extração de metais. Com a decadência dessa atividade ocorre o quê? Uma queda também na economia e o Estado vai se recuperar no século XIX com o quê? Também com a cultura do café. É preciso destacar a criação de Belo Horizonte e a expansão imobiliária decorrente da criação de Belo Horizonte, da construção da cidade. A agroindústria fundamenta-se em laticínios e pecuária exportadora. Essa pequena indústria mantém Minas Gerais como polo industrial no início do século XX. No entanto, limita-se a abastecer São Paulo, o que não lhe dá, não dá condições para que Minas Gerais também tenha o avanço na industrialização à semelhança do que aconteceu em São Paulo. Mas vamos ver o que fez de São Paulo ser tão diferente, qual foi o diferencial. Nenhum polo econômico foi capaz de entrar num processo autossustentado como da região paulista. O atraso na introdução da cultura do café foi vantajoso. Veja, o atraso na introdução da cultura do café foi vantajoso em relação aos cafezais fluminenses. Então, é somente a partir de 1880 que o café paulista ocupa posto hegemônico no país. Por quê? Porque aprende com os erros do Rio de Janeiro. Então, já a partir dos erros que foram apresentados, detectados no Rio de Janeiro, São Paulo rediciona suas atividades. Não apresentava escassez de terras, pelo contrário, tinha abundância de terras, havia terras com muita fertilidade, havia a introdução de técnicas eficientes e isso proporcionou ao café paulista maior produtividade. Há um aumento da construção de ferrovias neste estado. O sistema férreo paulista gera o surgimento de oficinas de reparo, construção e montagem. E além dos ganhos diretos do café, essas ferrovias contribuem com o complexo econômico paulista. O investimento na imigração e na mão de obra livre representam ganhos à formação do complexo industrial da região, o que estimula a urbanização e o surgimento de bancos. Então, veja, você observa como é que a dinâmica paulista se desenrolou, como foi diferenciada. Aprender com os erros de outras regiões, introduzir técnicas, introduzir maquinário e desenvolver o transporte, investir na estrada de ferro. Além desses aspectos, São Paulo também tomou cuidado com as atividades que estavam relacionadas à produção do café. Também se preocupou com a questão da urbanização, do comércio e da indústria de bens de consumo. Então, diante de todas essas variáveis reunidas, o desempenho da região paulista acaba desembocando em um processo de industrialização absolutamente exitoso e que foi uma marca realmente diferencial em relação às demais regiões do país.